Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro e vou fazer uma apresentação agora sobre processamento de informação. Como exemplo, vou usar uma partida de xadrez que tive recentemente com meu primo, presencial, uma partida presencial. Para isso, utilizei essas imagens aqui do programa chess.com. A partida, no início do jogo, aconteceu a seguinte jogada. O meu primo, ele partiu da dama dessa casa para a casa 4, coluna A. Coluna A, casa 4. Então, a partir do momento que ele fez essa jogada, ele me deu um cheque, bem no início do jogo. Como resposta, eu fiz o seguinte. Eu movi com o peão da coluna C para a casa 6. Então, a coluna C, casa 6. Defendendo assim o cheque. Então essa foi a minha jogada. Tinha várias formas que eu poderia defender esse rei. Poderia mover a dama para cá, o cavalo para cá, ou mover o rei para cá. Contudo, tendo noção da jogada mais efetiva e que me traria menos prejuízo, eu fiz a questão de mover o peão para a coluna C, casa 6, C6. Então, a partir dessa jogada eu vou explicar agora o processamento de informação. Vem comigo. Bem, pessoal, para a nossa explicação, eu vou começar aqui pelos estímulos. Os estímulos, eles podem ser esteroceptivos ou interoceptivos. Os estímulos esteroceptivos são os estímulos ambientais. Por isso, estero, de exterior. Exemplos de estímulos ambientais: sonoros, visuais, táteis, gustativos ou ainda olfativos. Os interoceptivos são os eventos que ocorrem no nosso organismo. Podem ser alguns exemplos: os pensamentos, dores, incômodos e até a propriocepção. A propriocepção é o entendimento da posição dos segmentos e da localização também dos segmentos. Bem, tendo ideia do que são os estímulos, vamos para a primeira etapa, que é a sensação. A sensação é a estimulação dos órgãos sensoriais e a transformação desses estímulos em impulsos bioelétricos nos nossos neurônios. Então, nada mais é do que a captação pelos órgãos sensoriais e a transformação em sinais bioelétricos pelos nossos neurônios. Depois da sensação, então vou colocar aqui, primeira etapa. Depois da sensação, nós temos a percepção. A percepção é a formação do quadro situacional. Exemplo: quando vemos um objeto, esse objeto representa uma reflexão da luz até nossos olhos, então formando a sensação. Por exemplo, uma caneta, então a luz reflete na caneta e o estímulo da reflexão vai para nossos olhos, gerando a sensação, que é a estimulação da retina, né? Após esse processo, temos a etapa da percepção, que é a formação da ideia da caneta no nosso sistema nervoso central. Então é quando o estímulo bioelétrico atinge o nosso córtex cerebral e a informação ganha um significado. Então essa é a percepção, que é a etapa 2. Após a percepção,
nós temos a seleção. A seleção é o que fazer. Então, após ver a caneta, eu posso pegar a caneta e começar a escrever. Então, essa é uma tomada de decisão. A formação de tomada de decisão. É o que fazer, que é a etapa 3. Depois da seleção, nós temos a programação. A programação, que é a etapa 4. A programação é a transformação da informação, no caso da caneta, em comando motor. Então, que vai resultar na ação, que é pegar a caneta e começar a escrever. E esse pegar a caneta, ele vai gerar uma retroalimentação para o nosso organismo, indicando a posição da musculatura de pinça, né, de pegar a caneta, para o nosso organismo, né, como é um retorno mesmo. Esse retorno é chamado de feedback. Então, basicamente, esse é o processamento de informação. Vamos agora para o jogo de xadrez em questão que eu tive com o meu primo. Bem, o movimento da rainha dele, resultando num cheque no meu rei, é considerado um estímulo estereoceptivo, ambiental. Ele pode ser tanto visual ou sonoro, porque quando ele pronuncia o cheque, então é um estímulo estereoceptivo, tanto sonoro quanto visual, porque eu estou vendo o movimento dele. Isso vai gerar uma sensação, que é a estimulação do meu globo ocular e do meu ouvido interno, tanto da palavra cheque quanto da visão do movimento da rainha, dando cheque no meu rei, movimento da casa. Então essa é a sensação. Depois, o processo de percepção é a formação no meu córtex do quadro situacional em questão, que é o cheque que ele está dando no meu rei. Então essa é a percepção. E na etapa 3, nós temos o que fazer, que é a seleção. O que eu vou fazer após ele ter dado um cheque no meu rei? Então, na etapa 4, nós temos a programação, que é a transformação da informação em comando motor. Aqui na seleção, eu decidi que eu vou avançar com o meu peão e proteger o meu rei. Então a programação vai ser a transformação da informação em comando motor. Eu vou pegar o meu peão com os meus dedos, movimento de pinça, e vou avançar uma casa à frente e proteger meu rei. E essa é a ação motora. Eu peguei, pincei meu peão e fui uma casa à frente. Então essa é a ação. E esse movimento vai gerar uma resposta interoceptiva para o meu organismo novamente, resultando feedback, retorno. Então, basicamente, essa é a explicação do processamento de informação de acordo com o jogo de xadrez que eu propus. Ok? Bem, pessoal, entretanto, esse não era o único estímulo que eu estava recebendo nessa jogada. Anteriormente, o meu primo tinha acabado de fazer o roque, isso é um outro estímulo. Ele tinha posicionado o bispo aqui ameaçando esse peão central. Então, existe um evento chamado processamento em paralelo, que é quando vários estímulos atingem o nosso órgão sensorial. Contudo, com o processo aqui do processamento de informação, né, esse processamento em paralelo começa a se tornar um processamento serial, ou seja, muitos estímulos, só poucos vão sendo processados. Então, no início aqui nós temos muitos estímulos,
muitos estímulos, e à medida que esse processo vai acontecendo, alguns estímulos apenas vão sendo processados, só os essenciais. Então, nesse caso, eu processei o cheque no meu rei. Uma vez que o xadrez exige uma atenção muito grande. Então, apenas um estímulo que eu foquei, que eu processei, que é o cheque no meu rei. Então, aqui nós tínhamos no início um processamento em paralelo, depois tivemos um processamento serial, que com poucos estímulos foram processados. Bem, pessoal, vamos entender aqui os fatores que influenciam o processamento de informação. O primeiro deles é o tempo de reação. O tempo de reação é o tempo entre um estímulo não antecipado e o início da resposta, então da ação motora, né, no caso. E no caso dessa partida de xadrez que eu tive, ele pode ser classificado como um tempo de reação de escolha, que é um tempo de reação onde ocorre a tomada de decisão e é constituído por 2 ou mais pares de estímulo-resposta. Então, aquela jogada ela continha vários outros estímulos e, consequentemente, outra resposta. Ok? Porque eu poderia defender aquele rei de várias formas. Bem, outros fatores que influenciaram o processamento da informação nessa partida de xadrez foram a concentração, que é o direcionamento da atenção para um determinado evento, né, que no caso foi o cheque que eu tomei. Então eu direcionei minha atenção para esse posicionamento da rainha. Então a concentração foi 1. A memória, especificamente a memória de longo prazo, pelo fato de eu praticar xadrez há muitos anos e já está bem internalizada essa memória, resultando numa memória de trabalho e também, consequentemente, uma resposta. E a motivação, especialmente a motivação de evento externo, aqui está interno, de evento externo, porque eu estava querendo ganhar essa partida dele. Então, é um evento externo, relacionado com uma premiação. Então, o que me motivou foi ganhar dele. Então, essa foi a motivação que eu tive. Então, essa é a minha explicação sobre o processamento de informação. E é isso aí, pessoal. Deixem as dúvidas aí nos comentários do vídeo.